Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está começando agora o Atualidades Pampa. Aquele momento em que você tem um encontro com as notícias que marcaram o dia, o bom humor, o sorriso e as travessuras de uma boa bancada. Portanto, aceite o nosso convite, fique conosco, que nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. É o Atualidades Pampa que está chegando. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Bullying. Olha, a gente já está rindo por conta como é que se diz? Dos aplicativos que a Sofia Cavedon usa no programa, né? É o iPhone, tem o iPhone do Gustavo Vitorino, o iPad da Carla Krieger, o iPin da Sofia, que é o Boa noite. E a gente ficou rindo aqui, falando de muitas coisas, mas tem que rir, né? Tem que rir no momento que ontem nós abrimos esse programa falando no presidente interino. Olha, para fazer as coisas que ele fez, eu acho que ele era mais um presidente uterino do Congresso, Valdir Maranhão, né? Que tinha resolvido... Severino Cavalcante do século XXI. Do século XXI. Pois hoje o programa abre falando que esse mesmo deputado, Valdir Maranhão, anulou o próprio fato que ele tinha liberado. Então, revogou o pedido do impeachment. Sérgio Moro rejeitou uma denúncia contra a empreiteira Odebrecht. O governo da Suíça disse que, se o senhor Cunha for condenado, ele devolve o dinheiro que está lá na Suíça ao governo brasileiro. Mas não importa, mas é nosso, né? Micharia, a gente vai... Olha, de grão em grão, a tal da galinha enche o papo, não é verdade? Micharia. As últimas operações, nesse último período, 10 anos, já mais de 2 bilhões já voltaram aos cofres públicos. Esses são os dados que e o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra Ginha Argelo e outros 9, né? Sim. Que tinham sido denunciados. Também outra notícia da Lava Jato. Também promete. E por que ele rejeitou essa denúncia contra a empreiteira Odebrecht? Não, na verdade, a produção de provas está tão rica e tão consistente, porque o que está acontecendo? Essa história de delação premiada é muito perigoso, porque daqui a pouco o pilantra maior quer denunciar o pilantra menor e tirar vantagem que não interessa. Não interessa. E tem o cruzamento de informações, porque você pega um depoimento aqui, um depoimento ali, você tem que cruzar as informações para ver se elas vão se encaixando. Porque, sabe, delação premiada é prosopopeia flácida para ninar bovinos. As pessoas tentam jogar para lá, jogar para cá ao seu interesse. Só que... Para ser validada, ela precisa de outras coisas junto para dar um corpo maior para a delação. Para ela ser validada, essas informações... Tem que estar coxuda. Essas informações não basta apenas precisam coincidir. Precisa coincidir, precisa ter provas. Tem que ser vitaminada. Tem que ter prova. Até para ter aproveitamento. Claro, né? sim. Porque senão vira conversa da carochinha. Agora, a disfarçatez do Delcídio Amaral, né? Ele chorou? Ele chorou, não acredito. Eu não. Tá pensando que eu perdi meu salário. Aliás, é moda chorar. O Dutra lá que chorou. Espera um pouquinho. Aí perguntaram a ele. Ele disse assim, eu fui me mandaram. Mas quem é que mandou o senhor fazer essas coisas todas? Foi ele, o Lula e a Dilma. Isso eu ouvi ele dizer. Eu vi ele dizer isso aí. E agora? Mas assim, essa é a maior falta de dignidade o Delcídio conseguiu desagradar os dois lados. Isso está fora. Ele conseguiu ficar de mal com todo mundo. Ele está de mal com a situação e com a oposição. Ninguém quer ver o Delcídio por perto. Porque, primeiro, ele provou que é um sujeito... Lembra aquela música antiga do Luiz Airão? Mas é porque ele não serve mais, né? Mas é só porque ele não serve mais. Exatamente. Sim, claro. Aí mostra toda mas na verdade, Carla, é porque ele está diminuindo a pena dele, né? Porque se tem uma coisa que eu não gosto dessa delação premiada é que a turma vira delator e aí se livra da cadeia. E não dá, entende? É bandido que vira bonzinho,
que prestam serviço. Daqui a pouco nós estamos homenageando heroínas que são bandidos, corruptos. Não, mas não é uma homenagem, né, Sofia? Um pouco menos. É uma, entre aspas, uma recompensa para a pessoa fazer a tal delação premiada. Né? Mas você viu o critério que está sendo utilizado? Agora está mudando um pouco. Aqui não acaba. Não acaba a pena. Está sendo aplicado exclusivamente na dosimetria da pena. Não existe mais aquela negociação antes. Eu conto tudo e pego só tantos anos. Não. Agora está sendo aplicado exclusivamente na dosimetria da pena, o cálculo da pena está sendo utilizado como atenuante. Nada mais que isso. Então, assim, a delação premiada alivia a bronca, mas não... Agora, o senhor Marcelo Odebrecht deve pegar mais ou menos uns 387 anos, então... 19, né? Vários. Até agora. Fora que tem a situação que se ele for delator mesmo e confessar que o Odebrecht realmente fez alguns atos ilícitos, Martin Barcelos, ele pode perder vários contratos com o exterior. É muito pior, né? O que poderia acabar com a empresa. Por isso que ele está quieto, ainda pretende. O que a gente sempre brigou muito, mas por que essas empresas aprontam, não fazem bem o serviço, roubam, não sei o quê, e não são impedidas de concorrer? Só para ver a diferença da justiça americana e da justiça brasileira. O Mark Chapman, aquele que matou pelas costas o John Lennon no edifício Dakota, lá em Nova York, ele pegou prisão perpétua. Ele já cumpriu 36 anos. E a cada 2 anos ele pede liberdade condicional e é negado. 36 anos na cadeia. Aqui no Brasil... O Brasil não é um país sério. Não, você que é advogado. Aqui no Brasil já tinha matado mais 2. Difícil de ficar preso. Dizer que o Brasil não é um país sério, nós estamos dizendo hoje em virtude de todos esses acontecimentos. Vamos buscar lá na história distante, sempre foi assim. Não é agora que o Brasil, agora é que está mais escrachado. E Teoriza Vaz, que é o relator do mandado de segurança que o governo impetrou nesta terça-feira. Mais uma tentativa. Aí eu entendi o que a senhora, minha mãe, Dona Maria, disse, e aí eu acho que nós vamos voltar àquele assunto que nós tratamos. Tá, mas não vale acreditar na justiça se cai num ou não cai no outro. Vocês estão dizendo que não vale determinado juiz? Não, é muita coisa. Não, mas o Teori... Porque assim, a justiça... Eu acho que não foi para sorteio. O Teori, ele é juízo prevento. Porque ele que está julgando os casos... A nota diz o seguinte, o ministro Teoriza Vaz, que foi sorteado como relator do mandado de segurança que o governo impetrou nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal para tentar anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ele é juízo prevento da Lava Jato no STF. Da Lava Fiz confusão. Do impeachment não, foi sorteio. Foi sorteado, ia ser sorteado. Isso é importante, assim, que a Magda, tu falas, assim, poxa, mas por que esse, por que não aquele? Nós também temos preferências de juízes, então acho que isso também é algo que traz um pouco de descrédito, né? Nós temos dois advogados. Mas não o fato de a gente ter preferência, Magda, o fato de a gente ver o Supremo Tribunal Federal agir com diferentes pesos e medidas, para um lado e para o outro. Todo mundo é insatisfeito, eu tenho certeza, com o Supremo, tanto que diz, mas por que esse, por que aquele, o que o outro se meteu e tal. E o que eu acho que é muito grave, o Brasil, por exemplo, ele está há muito pouco tempo vivendo democracia. Então, se a gente disser não vale, nada vale, nós não vamos melhorar a democracia. Mas eu, por exemplo, se o vice-presidente Temer assumir que ele é ficha suja, ou seja, se tivesse eleição, ele não poderia concorrer, bom, aí nós podemos dizer que o Brasil não é sério. Não, mas ele não tem ficha suja, ele não tem condenação transitada de julgado. Ele tem tem em São Paulo, agora ele é ficha suja. Foi a notícia da semana passada. Mas ele não poderia ter concorrido a... Não, mas ele é uma votação então, agora. Ele sendo agora, ele continua com o mandato dele, entendeu? Ele não pode se candidatar na próxima eleição. Tem sentença transitada em julgado? Gente, mesmo sorteado, eu tenho medo dessa história do Teoriza Vaz que ter sido sorteado, porque foi o Teori que abriu esse precedente para que hoje a AGU tenha entrado com isso. Porque foi a decisão dele, foi aquela correria dele às 7 da manhã para poder tirar o Cunha. Que é em cima disso que é o que a minha mãe me deu, Dona Maria, a minha santa mãezinha, Dona Maria, disse, sabe que Teori tem o Lula guardado nas cuecas. Isso a gente já percebeu. Eu não disse isso. Eu não acredito. Não, é que tem um tema que está pendente. A AGU, o Zé Eduardo Cardoso, ele avisou.
Inclusive, ele avisou o Maranhão, porque ontem eu não estive na bancada, então você deve ter feito essa conversa. Ó, se a Câmara não me responder, porque dia 25 de abril ele entrou... requereu anulação. Não, anula porque tem esse argumento. Sim. Vocês trabalharam os argumentos, né? Sim. E o Maranhão respondeu, pois é, não, esse eu afasto. Não, eles votaram, cada deputado votou como quisesse e tal, não está guardando... Um dos argumentos é que eles não observavam os crimes, os supostos crimes, né? Ou seja, as pedaladas e os decretos. Aí ele afastou, mas os outros dois, que era a orientação de bancada, era o próprio Supremo, que tinha dito, cada deputado vota livremente e tal. E houve orientação dos líderes, o líder orientar a bancada. E houve o tema também, que é um processual, né? Que é o tema de... O presidente da Câmara, o ex-Cunha, ex-presidente, fez um ofício ao Senado comunicando e devia decretar, foi feito um decreto, enfim. E o Maranhão acabou adotando essas medidas. Eu acredito que o mandato de segurança, ele é em cima... Porque era o que o AGU ia fazer. Se a Câmara não respondesse, o Cunha não respondeu, o Maranhão respondeu, agora desrespondeu. Em vez do golpe no golpe, agora, ele anulou. Como é que o país pode viver assim? Mas era uma resposta que não tinha. Uma coisa que não tinha. Então a União agora está questionando o Supremo, só um pouquinho. E aquelas irregularidades lá, o que vocês vão responder? É esse questionamento. Sim, mas aí que está. O que foi arguído pela AGU como irregularidade não existe. A orientação de bancada existe há décadas, faz parte do regimento interno da casa. O próprio Walter Maranhão votou contra o partido dele. O próprio Maranhão votou contra a orientação do PP. Sim. Não, por que a AGU não entrou com mandado de segurança direto na STF depois da votação? Entrou no prazo, é que primeiro tem que fazer o ato administrativo, eu acredito que ele cumpriu o ritual. Não, mas eu acho que é interessante isso. Sérgio Penedo não tem fundamento. Não, mas por favor. O que esse rapaz está fazendo, aliás, ele nem devia estar fazendo nada, porque a máquina inteira da Advocacia Geral da União, na defesa da dona Dilma Rousseff. Não pode? Dona Dilma Rousseff é uma cidadã que está presidente, que deveria ser defendida por um advogado privado, um constitucionalista privado, e não a máquina pública defendendo a dona Dilma. Isso é completamente inconstitucional. Eu não sei como é que ninguém abordou isso ainda. Procuradoria... Não, já foi abordado. Já teve questionamento e teve defesa que sim. Porque as procuradorias, elas defendem os prefeitos nos processos enquanto eles estão, os prefeitos e os governadores. Não, defende. Olha bem, a Advocacia Geral da União, pelo dispositivo, a lei que criou a Advocacia Geral da União, lei 2000 e não sei o quê, esqueci o número. O que aquela lei termina? Que ela defende o Estado. A Advocacia Geral da União defende a federação, o Estado, não a pessoa da senhora Dilma Rousseff. A física. Então não pode ter uma máquina inteira, movimentando desse jeito. A irregularidade já começa por aí. Eu queria fechar a história da orientação da bancada aqui. Isso é interessante, porque eu sou vereadora e eu também concordo com o Vitorino. Nós tiramos posição de bancada, encaminhamos e tal. Só que o argumento é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ao responder à ação, aquela ação da discussão de qual era o ritual para o impeachment, ele explicitou, ele firmou, ele disse a convicção político-partidária pessoal e corresponde ao juízo individual de cada parlamentar. E esse é o argumento, entende? Em relação à orientação que o próprio Supremo deu em relação ao impeachment. O argumento, bom, mas se era individual, como é que pôde as bancadas orientarem e ter, inclusive, pressão e cassação e orientação, enfim, de todos os lados. Porque o PDT, inclusive, está pressionando. Mas você não configura nenhuma irregularidade. Esse governo acabou. Eu acredito também que isso é muito pouco diante do tamanho do... Eu acho que tem que se pensar agora o seguinte, o que vai ser o Brasil a partir de sexta-feira? Então tem que se pensar para ver o que vai acontecer. Voltar para a Advocacia Geral da União, porque só para a gente não perder o viés da Advocacia Geral da União. Vão sair uma notícia que o Temer ele está nessa sinuca de bico entre aspas, né? Em reduzir ministérios ou ter notáveis, né? Em ministérios e distribuir os cargos entre os outros políticos, né? Aí tem uma matéria da Folha de São Paulo que diz que ele vai optar em reduzir de 32 para 22 ministérios. Se presidente for. Sim. Mas, lá pelas tantas, eles dizem o seguinte, os ministérios que perdem o status, segundo a publicação, serão a Advocacia Geral da União,
Banco Central, Chefia de Gabinete da Presidência da República e Secretaria de Comunicação Social. E aí, nesse viés dessa notícia, veio um comentário de uma pessoa que faz parte do quadro da Advocacia Geral da União. E eu trago aqui para a bancada a opinião dessa pessoa com relação a isso. A Advocacia Geral da União perder o status de ministério. Ela diz o seguinte: exatamente, o que o chefe da Advocacia Geral da União não tenha mais status de ministro, primeiro passo para acabar com a atuação política partidária de quem exerce a função do representante da instituição e que, claro, a partir daí deve ser sempre ocupada por um membro da carreira indicado por lista tríplice. A Advocacia Geral da União é função essencial à justiça. Não pode ser ministério. Isso causa aberrações na sua atuação. Acho que veio ao encontro do que vocês estavam falando, né? Como aqui vem ocorrendo por conta da nomeação atual. Essa é a opinião de uma integrante do quadro de dentro da Advocacia Geral da União. É assim que ela enxerga essa função de ser encarada como ministério e aí acabar defendendo além do que deveria defender para algumas pessoas. O Marne já chamou a atenção aqui sobre o mecanismo em vários países. É preciso separar a máquina pública, o público do governo. O governo é uma coisa, a máquina pública é outra. A Advocacia Geral da União faz parte da máquina pública, é a instituição que defende a federação, que defende o Estado, defende a União. Essa é a função. E o que acontece? Nesse caso, me parece que está se confundindo, está se misturando as coisas. No mínimo antiético. Mas a Dilma é a representante oficial do Estado brasileiro. Na verdade, não é à toa que ele não foi questionado nem impedido, é porque ela é, sim, representante do Estado brasileiro. Mas eu queria fazer um comentário sobre o tema da redução de ministérios. A notícia caiu com um barril de pólvora, assim como um fagulho de que o Ministério da Cultura, por exemplo, seria extinto. Né? E nós entendemos que foi uma evolução a separação, no caso, para ter uma estrutura, a separação do antigo Ministério da Cultura e Educação e Cultura, enfim, porque política pública continuada de fomento cultural só faz com estrutura, com orçamento, né? E é fundamental para um país evoluir na sua condição de debate, de democracia, que a cultura seja fomentada. Unir, né? Educação e cultura. Extingue Mas da o problema cultura, é o seguinte, são dois ministérios, muito bem, dois ministérios separados. E não tem investimento em nenhum. Nem na educação. Ai, não tem, Sofia. Tem muito. Nossa, a educação tem muito Eu também acho que educação e cultura não são a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Passa a ser um ministério só atendendo cultura e educação e atendendo mal. O que eu acho é isso. Porque a cultura brasileira é mal gerida, a Lei Rouanet, a Lei Rouanet é absolutamente mal gerida. E educação não precisa falar, nós estamos em último lugar ao lado do Suriname no ranking de educação das Américas, ranking da OEA, está lá, só entrar no site. Então não precisa dizer mais nada. Para mim, juntar, separar, dá no mesmo. Porcaria com tudo. Não, acho que não, Gustavo. Eu quero defender a cultura, porque a cultura não é só Rouanet. Sofia, você é professora, não é a cultura Sofia. da Dilma. Não. Mas você é professora. Você sabe muito bem que hoje eu pego 10 meninos de 15 anos e dou a caneta e papel para eles e peço para eles calcularem uma raiz quadrada com a caneta e papel de 6 dígitos. Se um souber fazer, eu vou comemorar. Você acha que mas está pegando um critério, Vitorino. Deixa eu te dar um outro critério importante. Eu só acho assim, eu já tive experiência cultura e educação junto. A educação acaba absorvendo, a educação, ela é uma super estrutura, tem que cuidar da educação básica, superior, técnica, tecnológica. Não vai ter cultura, vai ter, assim, aquele rabinho de foguete. E eu acredito muito que uma política cultural forte muda um país, a qualidade, a violência, tudo. Mas na educação, contraponto. Olha só, cresce 80% dos concluintes de ensino superior em 12 anos, né? Quando a gente tinha, em 2002, 466 mil alunos que se formaram, 2014, 837 no ano. Quer dizer, nós dobramos no ensino superior, não estão saindo analfabetos. Nós temos uma produção muito grande de conhecimento. Que não sabe escrever o nome. Porque a questão não é se formar subestime ou não. a Universidade Brasileira. A Organização dos Estados Americanos, como é que ela faz o ranking? Ela manda, são de 12 a 14 especialistas nos países, levando os mesmos parâmetros de ensino, utilizando conteúdo comum. E ela faz, nesses países, uma avaliação das escolas. Conteúdo dos Estados Unidos com o nosso. Não, mas por que não?
Por que não? Porque assim, porque o PIB é muito diferenciado, a desigualdade é muito diferenciada. É comparar melões e bananas, entende? É muito ruim a nossa educação. Isso é verdade. Por que a gente fica atrás do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia? Porque aí tem uma outra história, né? A história de colonização, para começar, né? E não é em depreciação aos portugueses, mas nós tivemos... Aqui nós somos os últimos países a ter uma universidade. Não vai dizer que tá tu sabe que os espanhóis, claro... Tu tá botando a culpa nos portugueses Não, agora? na colonização. Todas as colonizações foram ruins. Vitorino, tu não desconhece. Sofia. O último país a receber uma universidade foi o Brasil, lamentavelmente. Faz mais de 500 anos. A Espanha colonizou de uma forma violenta. A Coreia do Sul é um exemplo, não é, Marne Barcelos? Mudou nos últimos 50 anos, tem como mudar. Não adianta botar culpa no passado. Eu estou explicando a diferença dos dias de hoje. Falta gestão. Programa. Vamos trazer para os dias de hoje, que é onde que o nosso telespectador Sérgio da Cunha e muitos outros estão chateados, para não dizer aborrecidos, diante de tudo que pude presenciar hoje. A forma incentivada dos militantes do PT protestarem contra o impeachment realmente é bem diferente do resto da população contrária ao governo. Hoje, não tenho dúvidas, o maior orgulho que tenho para passar a meus netos é não ser petista. Abraço, Sérgio Cunha, Zona Sul. O que ele se refere? Hoje, o que nós vimos, movimentação em muitos estados brasileiros, e mesmo que os representantes dos movimentos de trabalhadores, não importa que nome tenham esses movimentos, que alegaram que fizeram movimentação nas estradas, só dos transportadores, que eles não pararam a Mauá, eles não pararam a Castelo Branco, que para mim é Castelo Branco, não é Avenida da Legalidade, eu tenho uma certa dificuldade. Não é verdade. Eu vi ônibus de pessoas idosas que estavam vindo para a capital fazer exames e não conseguiram fazer. Uma senhora, para citar uma senhora de 60 anos que vem uma vez por semana a Porto Alegre fazer sua hemodiálise passando mal dentro de um desses ônibus. Realmente, essa não é a maneira que as pessoas que são a favor do impeachment ou democrata, não é a maneira que fazem de se manifestar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, falar e ver que realmente não foi simpática a maneira hoje. Pararam o trânsito, as pessoas ficaram 4, 5, 6 horas paradas sem poder, sabe? Foi horrível. Mas São Paulo foi por causa do Uber ali na Avenida 23 de Maio. Pararam a 23 de Maio por causa do Uber. Sim, por causa do Fernando Haddad. Por causa Sim, mas aqui em Porto Alegre, na 116, na 448, teve nas marginais lá em São Paulo. Gente, vocês estão... Primeiro eu queria responder ao telespectador. Ao seu Sérgio Cunha, por favor. Seu Sérgio, com muito respeito. Aliás, hoje uma pessoa na Rua da Praia me disse, vocês entram na nossa casa, então tu deve estranhar que eu chego para ti, porque parece que vocês são conhecidos nossos. Então a gente tem que agradecer, porque a gente está lá na sala de vocês, né? Mas, seu Sérgio, primeiro não dizer que isso é só o PT, né? O movimento de resistência ao golpe estão vários partidos e várias centrais sindicais, né? E principalmente movimento social, né? Movimento Sem Terra. E bom, o Partido dos Trabalhadores tem identidade, com eles tem, mas é muito mais do que o PT. Até em respeito, porque o povo sem medo, que é o povo mais de esquerda, que tem críticas à presidenta Dilma, que não está na base da presidenta, estava nos movimentos hoje. Então hoje era um dia de luta, de paralisações. Nós vivemos dificuldades, por exemplo, quando os caminhoneiros, que inclusive estavam contra Dilma no início do ano passado, fecharam as estradas no país, né? Então, infelizmente, quando o movimento social precisa chamar atenção, prejudica outros. Eu prefiro, como Curitiba, tão bonito que estava, aqueles coraçõezinhos vermelhos, encheram uma praça, mas queimaram pneus nas estradas, não deixaram o corpo de bombeiros chegar para apagar o incêndio, pessoas passaram mal, os motociclistas, eles deram de pau nos motociclistas, os motociclistas revidaram com capacetes, aí não deixaram chegar. Mas daí acontece isso. Olha aqui, trabalhador de verdade não tinha nessa arruaça. Foi bagunça organizada, coordenada, que custou muito dinheiro, e você sabe o dinheiro de quem custou, você que está vendo aí agora, você que tem aquele seu contra-cheque no final do mês, que vai lá de manhã, bate horário na empresa, sai no final da tarde, contra-cheque, você sabe de onde saiu o dinheiro para patrocinar tudo isso. E outra coisa, tinha nada de movimento social, era 40, 50 organizados para fazer a arruaça. Isso se chama estratégia tática de guerrilha e tumulto urbano.
Isso está em qualquer manual, do Exército Brasileiro, que é estratégico. Então, assim, ó... Mas estava avisado, está dizendo, não vai ter golpe, vai ter luta. Começou a luta. Sim. Mas assim, começou a luta, gente. As pessoas que queriam trabalhar não conseguiram. Sim, mas então é luta contra os trabalhadores. Foi um bloqueio em algum determinado momento. É luta contra os trabalhadores. Era 30, 40 em cada ponto desse, 30, 40 em cada ponto desse, e, todo mundo aparelhado para tocar fogo. Não tinha nada de trabalhador, não tinha nada de movimento social, coisa nenhuma. Deixa o Marne falar. Era guerrilha organizada, bagunça organizada. Tinha, olha, sinceramente, se eu sou secretário de segurança nessa hora, amigos, negócio à parte. Cacete nessa gente. Marne Barcelos, por favor. São dois assuntos. Primeiro, nós falávamos aqui das universidades. Das 10 principais universidades do mundo, 8 são americanas e 2 são do Reino Unido. A única entre as 100 do Brasil é a USP, que está em 89º lugar. E mais nenhuma universidade brasileira. Segundo, golpe em alemão chama-se Putsch. O Putsch. Em 1923, o Hitler fez isso na Baviera. E voltando a uma frase que eu acho fantástica e que se enquadra bem dentro, digamos, da orientação do partido que está no governo. Lembrei-me dessa frase. A fé é querer ignorar tudo aquilo que é verdade. Esta que é a fé, a pessoa ignorar aquilo que é verdade. Você não pode ignorar uma verdade, como que falou aí a dona Magda. A verdade deles atrapalharem o trânsito. Você impediu o direito dos outros. Porque o Brasil está contra o governo que nós temos aí. Porque a popularidade da presidente, ela não tem nenhuma popularidade hoje. O Brasil está desgovernado. É uma nau que está afundando. Tem que resolver isso. Se tem que ficar a dona Dilma, que fique a dona Dilma, que ela assuma o leme, coisa que ela não vai conseguir mais. Ela não consegue mais isso. Então, uma mulher trabalhar, mas não é que não deixaram a mulher trabalhar. Não deixaram já desde o início do seu mandato. Não é que não deixaram ela trabalhar. Ela não tem capacidade para ser presidente desse país. Ela herdou a estrutura do Lula. E quando ela herdou a estrutura, ela foi levando, até o momento que com o temperamento, com o jeito, sei lá como é que ela faz, ela não conseguiu mais ter as rédeas nas mãos. Essa que é a grande verdade. Nós somos uma nau desgovernada, as empresas fechando, um caos total nesse país. Por exemplo, os Mais Médicos é projeto da Dilma, não é do Lula. A Dilma tem uma personalidade muito diferenciada do Lula. E talvez por isso ela esteja pagando o preço. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O que o povo está dizendo para nós na rua é que a única inocente, a única que não fez crime é que está pagando o preço. Isso é uma injustiça. Mas aí ela tem o crime de não ter... Não, é que não deixaram a Dilma trabalhar. Não deixaram. A crise política, então, assim, Aécio, Cunha e Temer. Os três juntos desde o início. Desde que a Dilma assumiu. Destruíram o Brasil. É a aliança PSDB e PMDB que não deixaram. Mas como não deixaram a Dilma trabalhar? É disso que eu estou falando. Que não deixaram a Dilma trabalhar. Então, já que você falaram seria mais coerente dizer que a Dilma teve uma herança maldita do Lula. Não, mas ela foi bem. Afrontou em 2 mandatos. Ela foi muito bem no primeiro mandato dele. Sim, porque ainda tinha alguma coisa que se mantinha de pé. Mas o Lula arrebentou com o Brasil. O Lula criou programa social, o Lula gastou mais do que arrecadava, o Lula fez o diabo. E olha, e ainda não abrimos o BNDES para saber onde está saindo o dinheiro. Os indicadores dizem do período Lula. O período Lula tinha muita reserva. A Andréa Comers, que é a de Juí, pergunta o seguinte a todos vocês. Lula e companhia podem ser candidatos nas próximas eleições? Vão ser. Não, depende. Depende se ele for ficha suja ou não. Ele não é ficha suja. Agora, quem não pode assumir... Então, expliquem as suas opiniões para a nossa telespectadora Andréa. O ex-presidente Lula tem alguns processos, algumas investigações em andamento. Tem que ver se ele será ou se ele não será ficha suja até lá. Vai depender disso até lá. Sobre a presidente Dilma, a gente não pode esquecer do que aconteceu nas eleições.
Quando ela foi eleita, ela prometeu um monte de coisa que ela não cumpriu e que ela sabia que ela não podia cumprir. Ela dizia que não existia crise, ela dizia que os benefícios sociais continuariam, ela dizia isso, aquilo outro que ela não pôde cumprir. Aliás, ela abriu um rombo para conseguir patrocinar o que ela, entre aspas, disse que ia conseguir dar continuidade, mas ela só conseguiu naquele momento porque ela arrombou o cofre do nosso país, 18%. Entendeu? Então, assim, não é dizer que a Dilma é inocente. Outra coisa sobre a presidente Dilma, no momento que ela perder a imunidade parlamentar não, a imunidade que ela tem no cargo de presidente da República, que não será agora, será só depois dos 6 meses ser julgada realmente o impeachment no seu mérito, ela pode sim ser investigada, porque ela foi citada nas delações premiadas, o nome dela apareceu algumas vezes nas delações premiadas. Ela só não pôde ser investigada, por exemplo, no caso de Passadina, porque esse caso foi anterior ao mandato dela como presidente da República. E como presidente da República, ela não pode ser investigada por esse caso. Mas que o nome dela apareceu, apareceu. E que ela é totalmente ficha limpa, isso a gente só vai saber realmente depois. Não, às vezes, agora então a minha opinião, às vezes que o nome da Dilma apareceu foi junto com o Temer, muito junto com o Temer. As pedaladas fiscais, não, a ficha, os decretos. E ela pode e sim é investigada, aliás, é devassada e não tem nada contra a Dilma, nada. Não. Só essas delações que dizem a Dilma sabia, a Dilma isso, a Dilma aquilo. Gente, eu posso chegar e dizer da minha vizinha e minha vizinha aprontou. Não, a gente já falou sobre delação premiada. Sofia, a gente já falou sobre delação premiada. Delação premiada é quando a pessoa dá a indicação e dá algum tipo de prova para aquilo ali acontecer. Exato, não tem nada. Ela não pode ser investigada, ela não entrou na lista. Não, a Dilma pode ela só pode ser investigada por fatos quando ela é presidente da República. Fatos anteriores, como Passadina, que ela era presidente do Conselho da Petrobras, pode investigar você essa informação. Passadina foi levantado, ela tudo que ela fez, os atos que ela fez, ela se responsabilizou, sabia na medida que tinha que saber, tecnicamente. Não foi um bom negócio. Tem um negócio anterior no Fernando Henrique. Tem um negócio anterior no Fernando Henrique. Da Dilma agora. Que já foi. Não, mas o Fernando Henrique comprou também, e agora não me lembro mais o país, aqui na América Latina, e foi um péssimo negócio. Ali começou um rombo na Petrobras. Já trouxe aqui. Eu já trouxe nesse programa esse dado. Sofia, vamos rir um pouco, Sofia. Vamos rir um pouco. Não vamos ficar brava, tá? Não tô brava. Vamos rir. A Sofia não fica brava. Boa noite. Sinto muito, Sofia. Não há justificativa plausível para este movimento marginal. Sim, pois não havia nada de reivindicações e sim depredação, terrorismo e violação do direito constitucional de ir e vir. Estamos sendo governados por uma bipolar Maria louca. Cortem a cabeça, boa noite. Não vou fazer. É claro que não. Vou fazer um protesto, porque a Dilma é uma mulher muito corajosa e tecnicamente muito capaz e ela não está descontrolada. Esses protestos... Não está descontrolada. Esses protestos nas ruas estão surgindo o mesmo efeito que teve a história da mortadela e das camisas vermelhas. Isso é ruim, né? Está depondo contra os sindicatos, contra o PT. Quem bolou esse protesto da forma como aconteceu hoje foi de uma burrice mastodôntica. Só quero avisar que a luta vai continuar, porque o que está previsto... mas a luta vai continuar. O que está previsto? Cuidado, Sofia. A luta pode colocar sangue de brasileiros no chão. Foi o que o Mário disse que não quer. E tem que lembrar o seguinte... Gente, é um governo ilegítimo, Se existe um exército vermelho disposto à luta, existe um exército verde e amarelo do outro lado. Não, como é que um vice-presidente dá um golpe na sua presidência? E alguém vai aceitar esse presidente? Todos os brasileiros estão querendo o impeachment. Estão mandando a zona. Olha aqui, ó. O cara não tem nem caráter, esse presidente não tem caráter. Não porque vai assim, ter eu respeitaria, se eu fosse vice, eu respeitaria o meu presidente. Me desculpem, não tem nem caráter esse Temer. Olha, aí você não quer que tenha luta. Fica muito chateado quando tu chama as pessoas de golpista. Ele fica muito passado. Quando o vice da Ieda que se voltou contra ela, o PT aplaudiu na semana. Quando o Joaquim Barbosa... Olha, o Joaquim... Aí o PT hoje está com a Constituição na mão, foi o único partido que não assinou a Constituição, se recusou a assinar. Vitorino... Então, sabe? É incoerência para tudo que é lado. Sobre o tema do golpe, o Joaquim Barbosa, que foi celebrado como algoz do PT no mensalão.
Não vamos esquecer. E era candidato a presidente de tão importante que ele foi no país. Ele disse que não havia e não há fatos consistentes para caçar a Dilma. Aí eu falo golpe, agora o Joaquim Barbosa praticamente falou que é golpe, né? Não, aí Sofia, não há fatos. Augusto Silveira faz a seguinte pergunta. O Augusto Silveira. Gostaria que perguntassem a Sofia se existe um golpe, por que o advogado-geral da União não o denunciou ao STF até o momento? Que eu saiba, ela já entrou com várias ações, em muitos momentos. Inclusive, ele pediu para falar. Um dos argumentos dele para anular é porque ele pediu para falar na votação final, né, para fazer a defesa. Só pôde falar a acusação e a defesa não falou. Então, foram muitos momentos que ele entrou. Falado, e quem determinou... Mas, noutra instância. Mas quem determinou o rito foi o STF. O STF já disse, não é golpe. O STF determinou, olha, não, o rito tem que isso é verdade. O STF está fazendo como Pôncio Pilatos, está lavando as mãos e deixando acontecer. E o que, para mim, é um equívoco, é uma instabilidade democrática muito, muito temerária. Muito e a maioria dos ministros foi nomeado por quem? 8 ministros nomeados pelo PT. Olá, boa noite. Posso ler o WhatsApp? Olá, boa noite. Envio tantas mensagens e nunca são lidas. Bom, continuarei tentando apenas para agradecer a informação passada através do programa e externar minha admiração pelo carisma, inteligência, educação e charme do senhor Marne Barcelos. É a Ingrid Pelotas. Muito obrigado, Pelotas. Um abraço para Pelotas. Marne Barcelos anda num processo de penetração nas camadas populares. O quê? Deixa eu terminar. Olha, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa. O Marne está aumentando a capacidade de penetração dele nas classes A, B e C. Com essa postura de lorde, que eu tenho a impressão que vem em breve uma relação socioeconômico-afetiva aí, que vai lhe trazer bastante tranquilidade no final da vida. Eu estou muito preocupado. Eu também, nem vou ler o que o seu João Vitor Gonçalves escreveu a respeito dele. Tu vai continuar te mantendo assim elegante? Não, né? Não, eu tenho mesmo. João Vitor, eu vou ler só o que ele parabenizou a Sofia pela sua resistência de ficar nessa bancada e particularmente, por ficar ao lado de Gustavo Vitorino querendo descer o cacete. Parabéns pela firmeza dele. E diz uma outra coisa que eu vou omitir, porque tu já viu, né, João Vitor? Depois ele te desacata. No próximo ano, o governo federal tem que renovar a questão das cotas. E aí, como será que fica na mão do Temer? É o que diz João Vitor Gonçalves. Tá, seu Mário, nosso Lorde Mário, por favor. Ontem eu comentava aqui com vocês de que uma grande rede de televisão, a Band, acabou com o departamento de futebol. A Band não vai transmitir nem o Campeonato Brasileiro. Profissionais perderam seus empregos em São Paulo, está um horror a história em São Paulo, eu estou arrasado com isso. Aí abre o jornal hoje, sem dinheiro para aluguel, o canal da Marlene Matos sai do ar. Saiu do ar também o canal e as apresentadoras trabalhavam gratuitamente esperando encontrar um patrocinador, não encontraram um patrocinador. A Marlene Matos, sabe o que ela vai fazer agora? Uma das maiores diretoras da televisão do Brasil, ela vai ser gerente de um hotel. Quer dizer, eu não tenho onde trabalhar. Acho que a Maria da Graça Meneghel... Não, elas não se dão mais ao mas a gente nunca... Ficaram inimiguinha. Mas não precisava, né? Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte, vai ter luta desse lado parando o trânsito. Do meu lado vai ter guerra. Só Deus tira meu direito de ir e vir. É uma falta de respeito, esse deboche vai ter luta. Hoje entendo o golpe de 64. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Se o Temer é tão ruim, por que a Dilma se aliou a ele? E ainda chama o Delcídio de mentiroso? Quem pergunta é a Carolina. Eu quero comentar... A votação já começou. Já começou, eu estou tentando acompanhar aqui, mas a população que se incomoda, a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu, normalmente, quando às vezes pego um trânsito fechado, trancado, porque tem lá, seja o CEPER, não sei aonde, não sei o que... É que a gente tem que ter um pouco de compreensão. Ou se faz a luta, ou se vai em casa e fica assistindo. O povo está tentando ter um protagonismo. E num país democrático, nós temos que ouvir a população quer falar. E às vezes tem que usar métodos de chamar a atenção para falar. Eu acho que tem métodos mais criativos, tem que procurar trazer a população para o nosso lado. Né? Mas enfim, eu queria, para aliviar também... Tá minguando, hein?
Marne, dizer Tá minguando. Tá minguando, tinha uns 30, 40 Vamos canais. parar os trabalhadores. Respeito com a colega. Ah, não vai ter Mas é tempo. Tem fantástico. tudo, tem. Ô, Sofia, chega um pouquinho mais pra cá, não foge tanto. Não vai do cair. fugindo, Tem que a Vitorina, aqui é pro Vitorino não ficar com Vai os pra filmes. cá um pouco, tu tá muito fora da dá uma bancada. de Dilma aí, Vamos cair. junto da bancada, vem mais, vem Eu mais. quero dizer que a Silvia de Canoas mandou um beijo pro Vitorino. Veja, a Lidinéia Pinto de Porto Alegre, um abraço para toda a bancada, por favor. Obrigada, Lidinéia. A Lisete e a Jaci não perdem nunca o Atualidade. Para não... A Eva Batista Marlene Rodrigues, a mulher das mulheres brigadianas, né? Ó, que Ela lindas. e a Nara também acompanham a Atualidade. Eu estou impressionada porque elas consideram uma diversão, ao mesmo tempo tem uma opinião sobre cada um e adoram o contraponto. Eu acho que isso que é bonito, E eu né? gosto também daquelas Acho que isso é dizem bacana. assim, eu não sou do teu partido, mas eu assisto o programa, manda beijo pras gurias, né? Sim, Não com sou do teu partido. certeza. Ana. Com Gente, certeza. deixa eu levantar um assunto aqui que já foi motivo de muita discussão há pouco tempo e que volta a cair no colo da gente. O Senado aprova a cassação de Delcídio Amaral. Sabia? Vai, cara. É, porque a aqui. votação foi eletrônica, não teve muito... O Senado... Não, isso aqui deve. Cadê o troço aqui que eu estou procurando? Não, já está aqui. Deve ó. aprovar? Já li a manchete. Tá, fala. Não Eu está queria falar. discutindo a cassação? Esse senador. Porque a votação parece que vai ser eletrônica, né? Ele ia acertar com as lideranças, ser eletrônica. Todo mundo aperta o dedão lá e não vai ter mandando voto para não sei quem. rápido, é rápido. Assim, gente, o processo de terceirização que eu critiquei muito aqui, parece que mostra as unhas aos poucos. Então, assim, tem gente que defende o processo de terceirização e tem gente que apoia por ser uma modernidade. O problema é que nós não temos fiscalização. Está aprovado por 74 votos a 0. 74 a 0. 74 a 0. Delcídio do Amaral. Unanimidade. Ele conseguiu desagradar os dois lados. Não, mas é que não pode, não pode Como é ter que um não vai? voto contrário, um cara que fez tudo que ele fez. Sabe o que eu Não queria? tem Eu queria ter como. visto isso no Cunha, né? Você só lembrando, o Cunha, 4 meses e ainda não foi cassado, né? Agora ele foi afastado pelo Supremo. Bom, mas agora vamos ver, né? 4 Tá meses na hora e ele agora. operou em 1 mês a cassação da Dilma. O Delcídio, que estava no PT, bom, isso é rapidinho, né? Bom, o Delcídio Fiquei saiu da impressionado. prisão, né? É o Mas mínimo que se espera que depois de sair da Bom, prisão... isso é verdade, olha mas o só. Cunha também não prenderam, né? Com contas no exterior, né? Olha eu que- fico impressionado. Deixa o Gustavo Vitorino concluir falando. Mas vamos pra essa terceirização. história de vai ter luta, eu acho que é uma coisa até de se pensar nesse vai ter luta, como abordar O que esse vai ter significa luta, hein? Porque, exatamente, porque toda reação, toda ação tem uma reação e as pessoas estão indignadas. Igual a maior né? proporção. Nada fecham a senhora vereadora incentivar a violência. Esse aqui é um telespectador. Só restará aos trabalhadores e cidadãos enfrentar os baderneiros ideológicos. Cidadão responderá com luta à luta ideológica. Quer dizer, uma coisa está chamando uma violência, está chamando outra violência. Eu acho que isso daí realmente pode dar Carla, muito é problema. importante me dar a oportunidade de dizer que eu jamais incitaria a violência. Sou das mais pacíficas. Inclusive, a minha escolha hoje foi estar conversando com as pessoas ontem e hoje, o dia inteiro, no centro da cidade. Mas, assim, claro, as pessoas podem sentir que é violento fechar as ruas, mas o movimento social, a luta social da prevista na Constituição, não é caso de polícia. O movimento social tem que ser tratado com diálogo, com negociação. Vou reafirmar sempre isso. Não houve ato de violência, atingir a vida das pessoas, nem surrar ninguém, nem bater em ninguém. Não, jamais passaremos a mão em cima disso. Nós temos regras democráticas para fazer a luta social. Mas é preciso, quando o movimento social se manifesta, reunir, recebê-lo e ver qual a pauta que ele traz. Eu tenho uma notícia muito triste aqui. A morte do Schumacher é uma questão de horas, diz o médico. Ele está pesando 40 quilos. 40 quilos. Mas também não. Esse acidente que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2013, nos Alpes franceses, ele caiu, todo mundo sabe, no esqui, bateu com a cabeça numa pedra, entrou em coma e nunca mais saiu e o médico está esperando a qualquer momento o desenlace. A notícia é triste de hoje. Israel Schumacher. Para um atleta, para uma personalidade desse nível, né? Que correu risco a vida inteira. Mas deixa eu retomar o assunto, porque ontem eu falei aqui da terceirização lá no aeroporto Salgado Filho, e o aeroporto Salgado Filho está enfrentando um problema. Uma empresa terceirizada simplesmente recebeu, olha só, era a dúvida que eu tinha ontem e hoje eu esclareci, a empresa recebeu, pegou o dinheiro na semana passada e sumiu o dinheiro dos funcionários. Só chorando. A empresa terceirizada é responsável pelo raio-x das esteiras.
Não pagou ninguém, se mandou, a empresa sumiu. Eu tentei falar hoje com o superintendente da Infraero, ele não quis conversar, não quer falar sobre o assunto, coisa e tal. Falei com o presidente do sindicato dos aeroviários, e ele disse, olha, essa empresa recebeu dinheiro na semana passada. E aí começou a me dar informações e me passou a informação que essa empresa já fez a mesma coisa 7 anos atrás. E participou da licitação de novo. É aquilo que eu estava falando. Mas para aí. Aprontou uma, tem que ser impedida em todas as esferas. Eu queria saber da Infraero, a gente quer abrir um espaço aqui para que a superintendência da Infraero explique o que está acontecendo. Porque fica nebuloso. Daqui a pouco a gente fica imaginando coisas num país que está tomado pela corrupção. Você tem o direito de desconfiar de tudo e de todos. Então eu queria nessa hora que alguém se manifestasse. Ministério Público do Trabalho, alô? Delegacia Regional do Trabalho, alô? O Ministério Público Federal, porque é um órgão federal, alguém tem que dizer alguma coisa. Como é que um dos maiores aeroportos do país pode parar por falta de operação no raio-x das esteiras, porque uma empresa terceirizada deu um trambique de novo. De novo. Não é a primeira vez. Aí daqui a 4, 5 anos eles voltam, vão participar de outra licitação, vão dar um preço lá embaixo para pegar. Mas a Ariane, sentada aqui ontem, explicou. Ela, uma vez, quando ela era secretária, a empresa que ganhou, ela disse, não, essa empresa aqui eu não quero, porque eu conheço, não. Eles vão dar trambique, Mas é o que aconteceu. E não teve jeito de impedir, eles entram como mandado de segurança e eles ganham direito de concorrer. Então isso é uma questão que a justiça precisa... Está errada a lei. Exatamente. Está errada a lei. Falando em estar errada ou não a lei, a Defensoria questiona a EPTC por excluir taxistas com antecedentes. Vocês ficaram sabendo disso? Olha só. Olha que absurdo, gente. A Defensoria Pública. Olha que maravilha. A Defensoria Pública instaurou procedimento administrativo para apurar dano coletivo por parte da EPTC, que desde o início do ano tem exigido certidão negativa de antecedentes criminais para fornecer ou renovar as licenças de taxistas da capital. O que diz a Defensora Pública? São pessoas que estão respondendo processos, outras nem estão. Existem só inquéritos policiais em curso, que poderão nem se transformar em processos judiciais, etc, etc, etc. O diretor-presidente da EPTC afirma que a empresa está aberta ao diálogo, né, com a Defensoria, mas que não vai alterar o novo sistema. Nós temos convicção que essa medida traz segurança para os usuários, retirando maus profissionais dentro do meio e qualificando o serviço. A prestação de serviço de táxi predispõe que o condutor tenha um perfil adequado para esse fim. Já o Sindicato dos Taxistas da Capital, que também foi notificado pela Defensoria, o presidente diz que respeita a decisão do órgão, mas mantém o apoio às medidas adotadas pela Prefeitura. Abre aspas. Nós temos que tirar do nosso meio pessoas que não têm perfil adequado para prestar esse tipo de serviço. A Defensora Pública que use o motorista de táxi que tem ficha corrida na polícia. Eu vou te contar, não tem o que fazer, né? A Defensoria Fica bom pra gente, tem alguém que complica. Aí a Defensoria Pública não deve ter filas enormes lá na Júlio de Castilho. Na Júlio de Castilho, na Siqueira Campos. Ele não deve ter filas enormes de gente realmente precisando, né? Pessoas carentes, precisando de serviço judiciário. Não deve ter essas filas lá para ter uma defensora pública para cuidar dessa barbaridade. Quer dizer, tá tentando se preservar a população, a defensoria é pública. A gente está aplaudindo isso, a população está aplaudindo isso. Isso traz à tona um aspecto, Gustavo. Quem toma um serviço tem que se cercar de muitas garantias e pode escrever o que quiser, ou praticamente o que quiser, não vai ser assim, tipo, ferir Constituição ou direitos, né? Mas pode exigir ali, eu quero assim. Pronto. E pronto, enfim, ficha limpa, por exemplo. É um direito que a Prefeitura tem de dizer, olha, eu não quero ninguém que responda, no mínimo, a inquérito policial. Pronto, acabou. Acabou. A Defensoria Pública vai vir com a história da Constituição, do direito ao trabalho, coisa e tal. Enquanto isso, tem mulheres morrendo de fome, porque ex-companheiros e pais dos seus filhos não pagam pensão, mas tem que ficar 3 horas na fila lá para ser atendido por um defensor público. Para aí, eu sempre defendi, eu sempre fiquei do lado da Defensoria Pública, mas essa foi bola fora legal, viu? Não, e nós temos brigado, muito isoladamente, para, por exemplo, garantir direitos trabalhistas mínimos, 30 dias de férias. Fala que a Contravipa não garante 30 dias de férias para os trabalhadores. Como? E a Prefeitura de Porto Alegre contrata.
mas ela não aceita, a maioria da Câmara não consegue votar, exigir no edital que o trabalhador, mesmo sendo cooperativado, tenha o direito a parar 30 dias de férias. Olha, eu acho isso um absurdo, porque os caras varrem rua, é um trabalho exaustivo, penoso, sob o sol, e não pode parar. Dona Sofia, a senhora, como vereadora da muito valerosa e leal cidade de Porto Alegre, só vou lhe fazer um pequeno relato do que eu vi hoje pela manhã no centro de Porto Alegre. Você sabe onde era o Cinema Vitória ali, né? Tem aquela casa que vende luz, uma casa muito bonita, por sinal. Eu estou passando por ali e parei, tem uma banca de Que horas revistas. era isso, Mário? Eram 7h15 da manhã. Mas eu levanto às 5 da manhã. Não tem razão, ele não está dormindo em casa. Deixa eu Já rendeu esse charme todo aqui. Ele está pegando Tinha uma cama de casal. Aonde? Ali. Ali, logo ali. Na esquina, quase de frente à banca de revista, uma cama de casal, um cidadão, uma cidadã, 2 cães, um pequeno cachorrinho, etc. e tal. Estava ali, ele se espreguiçando. Está na hora de levantar, onde é que eu tomo banho, onde é que eu faço as minhas necessidades. E não tem ninguém em Porto Alegre, nenhuma autoridade que possa ver isso, o cidadão dormindo ali numa cama de casal ao lado do Cinema Vitória, do lado da Travessa Celino de Carvalho. Não tem local mais central de Porto Alegre que aquele ali. Não, a população de rua. Mas eu comecei ali, né? Fiquei triste. Tá, mas assim, a presença de alguém para fazer o quê? Sei lá, Uma socorrer, abordagem, levar né? para algum lugar. As abordagens acontecem. Mas então não pode ficar ali. Não pode. A cama não pode, daí Mas vai a cama não passar o pode. cheiro, vai Mas passar a cama no vai lixo. meter a mão neles ali. É. Vai tirar aquela cama deles, vai tentar tirá-lo dali, junta um povo do lado e te lincham. Mas Tu não consegue tirá-los dali. A Carla sabe, porque deve ter experiência com o irmão dela. Eu já tive experiência quando trabalhei uma vez na Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que era assistência social. E aí aparece um maluco que toca fogo de venda na mão da orelha ali, né? Eles não que o querem. furo é maior de É que o furo idade. magro é mais embaixo. O Marli tem razão na sua reivindicação. Eu concordo mas não é contigo, uma eu só te pura, perguntei. mas não é uma pura limpeza, não é isso. Eu Não sei é. que ele nem é Não, ajudar as O pessoas. problema é exatamente. Ajudar. Deixa eu te contar alguns detalhes. Os centros rua, pop rua, os 2 pop ruas que acolhem durante o dia, que podem fazer aquela abordagem, já que eles vão ali, eles Que tomam é pop banho. rua? É população rua, centro de atendimento população rua. Tem um na Voluntários e um aqui perto do Tesourinha. Mas assim, nunca funciona os 2, ou um tá em reforma, o outro tá podre, o outro caiu não sei o quê. E é uma coisa assim, é limitado, porque ali é um espaço onde eles vão lavar roupa, que eles vão... E ali tu pode fazer abordagem, ver relações, vínculos, ver... Porque esse povo na rua tá tão desagregado, que ele desarticulado, e que ele precisa desse trabalho continuado, desta abordagem. A abordagem da prefeitura ainda é até às 18 horas, que de noite que eles se agrupam, que é onde deveria ter aquela conversa, daí só vai aquele grupo de pessoas que levam sopa, mas aquilo ali é só uma conversa que os mantém na rua, até alivia, mas mantém na rua, não é uma abordagem técnica, né? Então, não tem programa de trabalho, de reinserção no trabalho, que é um desastre isso. Porque tinha um RAP, chamava RAP, Reinserção no Trabalho Produtivo, ou algo assim. Que era, por exemplo, uma parte da capina e limpeza, se colocavam os moradores de rua, lá experimentavam viver com uma renda mensal. Então, é um problema, é muito... A atuação com o morador de rua, em Porto Alegre, eu falo porque nós temos uma frente parlamentar de enfrentamento da situação rua, o Kevin Krieg, inclusive, participou ano passado todo. E assim, as ações não são integradas, não são sistemáticas, então se acumulam os problemas, né? E não adianta as pessoas precisam ajuda. Elas precisam compreensão. Eu sei que algumas não vão aceitar, que elas preferem Não, muitos aceitam, sem dúvida alguma. Muitos aceitam. Muitas vezes, eu não vi garrafa de cachaça, o pessoal às vezes... No momento que a sociedade brasileira está vivendo, com essa dificuldade de encontrar emprego, de pagar aluguel, como é que uma pessoa vai pagar aluguel hoje? Mas a maior parte das pessoas que estão nessa situação de rua, infelizmente, elas optam por isso. São pessoas que são usuárias de droga, são pessoas que tinham família, assim, mas que optaram por morar na rua e não dá para tirar coercitivamente essas pessoas. As crianças, a gente sabe que sim, aborda a criança, conversa com a criança, pode colocar a criança dentro do carro e levar, entendeu, para dentro dos abrigos, os adultos não. E dentro desses espaços, eles têm que manter uma higiene, tem que acordar, tem que isso, muitos não disciplina. querem. Quer dizer, é uma situação muito complicada, não só de Porto Alegre, mas assim, do Brasil inteiro.
inteiro, né, que a gente precisa realmente enfrentar e precisa ver se realmente essa história da pessoa não ser conduzida, tá certo? Aquela liberdade dela ficar na rua e, de repente, atrapalhar não seria o termo, mas não ser nem bom para ela, nem bom para os outros, entendeu? Mas o problema do conduzir é que tem... o problema é que não adianta dizer, mas leva para onde, entendeu? Não vai prender. Aí tem que ter uma estrutura. E aí vem acho que foi um defensor público, aí a gente volta para a Defensoria Pública, que fez um projeto, ou que fez um pedido de que fosse investido X% para os moradores de rua, para moradias, né? Então, aí sim, uma estrutura, né? Tirando e fazendo essa comparação com o judiciário que ganha o auxílio moradia. Ele pediu o auxílio moradia. Exatamente. Aí seria um investimento. O doutor Jorge, a gente lidou com ele, trabalhou com ele, ele está muito bem intencionado. Qual é o problema? Por exemplo, tem 3% de todas as moradias populares que são construídas vão para as pessoas em vulnerabilidade, que a FASC encaminha. O problema é que elas vão, por exemplo, foram lá para o Barro Vermelho, Restinga, não ficam, porque não estão com renda, não estão perto da geração de renda, que às vezes é o cuidar do carro, é o papel, sei lá, a latinha. Então, assim, saem, elas voltam para a rua. Então, tudo, não adianta só a moradia, tem que acompanhar a assistência social, a saúde, a renda. É um sistema todo, né? Mas eu tenho uma visão diferente sobre isso. Eu concordo, é preciso se ter as casas de acolhimento. É o sonho de todos nós, né? Que a sociedade fosse assim. Sim, é preciso ter as casas de acolhimento, sim, mas eu não trataria com essa liberdade toda, não. Desde que foi removido do Código Penal o dispositivo da vadiagem, isso se propagou no Brasil. Então, assim, o Gustavo está sendo duro, está sendo reacionário. Sim, talvez um pouco, mas eu acho que é preciso autoridade, porque não adianta você, um drogadito, com o crescimento do crack no tecido social urbano, nós temos zumbis andando pela rua. Não são pessoas, muitas vezes, do mal intencionadas, mas que numa crise de abstinência não conta até 10 para roubar a bolsa de alguém, pegar o celular. Não, eles nem sabem o que faz. A crise de abstinência do drogadito é um negócio extremamente perigoso. Então a gente tem zumbis andando pelas ruas. A gente tem crianças jogadas debaixo das marquises. Então eu acho que cabe sim ao poder público, nessa hora, um pouco de força e um pouco de autoridade. O problema é que no Brasil perdeu o suporte legal e os tribunais passaram a achar que o direito de ir e vir dessas pessoas deve se sobrepor à sua proteção, o que eu discordo. Não é só no Brasil, né? Que eu saiba, nos Estados Unidos as pessoas moram na rua, as pessoas moram em mas lá carros, tem locais, enfim. Lá tem locais. Bota alguém a dormir na Quinta Avenida para você ver. Mas Gustavo, pensa bem, vadiagem, né? Quantos idosos nós temos que estão por aí, os grupos, nas praças, né? Não, aí voltar para o tempo de que é proibida a vadiagem, pelo amor de Deus, nós precisamos mais tempo livre. Aqui, então, a gente tem uma resposta já aqui do próprio Kevin, que escreveu para o WhatsApp. Vamos lá. Ele diz que existem repúblicas, abrigos, albergues, centro população rua reformado ainda esse ano, habitações populares para pessoas em situação de rua, CREAS e CRAS que também acompanham, inclusive na Restinga. Foi o que Deus que mas o Kevin sabe bem da insuficiência. Por exemplo, na Restinga... Isso não há dúvida. Até porque o número de pessoas aumentou muito nos últimos anos. Mas o grupo vai aumentar mais ainda. Exato. Mas o grupo da Restinga é muito pequeno. A FASC, na verdade, tem uma terceirização brutal. O Kevin sabe, porque nós já conversamos muito sobre isso. Nós temos quase 500 trabalhadores terceirizados. Um abrigo que nós fomos visitar tinha 5 contratos, né? A segurança era um contrato terceirizado. A terceirização que o Gustavo trouxe é brutal. Assistente social é terceirizado na FASC, psicóloga é terceirizada na FASC. Aliás, a terceirização então, não cria vínculo na vida de um Não cria vínculo, tu imagina na assistência social. Porque tem que criar um vínculo para aquela pessoa, sei lá, topar um projeto diferente. Eu vou ler um e-mail aqui do nosso telespectador, chamadão Paulo Alves, ele é de Santa Maria. E eu acho que ele consegue traduzir de uma maneira até um pouco meiga e engraçada o que a maioria dos nossos telespectadores perguntam assim, ó. Deixa eu só esclarecer mais uma coisa. A FASC tem plantão, isso aqui não foi nem o Kevin, isso aqui já foi um outro telespectador que se chama Ângela. E ela diz que hoje o presidente da FASC é o Marcelo Soares, e ele faz um excelente trabalho. E ela só diz o seguinte, a FASC tem plantão.
Não, plantão é diferente de abordagem, tá? Eu sei que tem. Eu sei que tem, mas tem telefone ali. Mas se coisa, eles vão e fazem a abordagem. Se a gente liga, é para ter uma equipe para ir buscar, fazer a abordagem. O que me preocupa... Mas não tem abordagem. O que me preocupa é que em Porto Alegre, graças a Deus, ainda não tem casos significativos, mas em grandes centros, o ataque a esses mendigos vem se reproduzir. São Paulo, por exemplo, eles tocam fogo nessa gente. Exatamente. Quer dizer, Brasília. Vejam só, essas pessoas têm que ser protegidas também. E elas na rua estão absolutamente à disposição. Agora imagina, o sujeito mora num prédio, numa zona nobre, aí na porta da casa dele, todo dia um casal de mendigos resolve dormir num colchão ali. E não tem lei que os tire dali. E aí? Mas olha o drama que nós... Muito menos do que isso, um selvagem, um medieval chutou um cachorro e matou. E a vizinhança foi brigar com ele vai matar os vizinhos, né? Não, e ameaçou o vereador. O vereador. Nesse sentido, eu vou fazer uma sugestão antes da Magda ler esse e-mail, de assistir um filme que chama Nise da Silveira, Nise e o Coração da Loucura. Está agora no cinema. A psiquiatra médica, psiquiatra que... inovadora em 1940, 45, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, começou a trabalhar com arte e ali, corajosa, né, porque era na época da lobotomia e dos choques, né, então ela enfrentou isso propondo uma alternativa que é de fato mostrou-se transformadora do sistema de tratamento psiquiátrico, né, e que enfrentou muito preconceito. Quem vai fazer isso? Não tem alternativa. Então, essa ideia de que há sim alternativa, tem pessoas com desejos, sabe, na rua, as pessoas têm opinião, tem gente de todo nível cultural, inclusive, e que nós precisamos de um trabalho continuado, abordagem séria, continuada, enfim, alternativa. E outra, essas pessoas precisam ser ouvidas. Sim. Eu hoje ouvi isso do Claudinho Pereira, que eu fiz uma entrevista com ele hoje e ele disse assim, as pessoas precisam ser ouvidas. Se tu ouvires as pessoas, tu descobre muita coisa. É verdade. Era o que a Nise fez. Hoje eu tenho os aniversariantes. Tratamento. Lindo. Não, quando eu me lembro ainda da época do Clóvis, que eu estava subindo aqui o morro, parei numa sinaleira e a pessoa veio oferecer alguma coisa e eu abri o vidro e daí ele disse assim, ai, que bom que tu abriste o vidro. Aí, porque é a primeira pessoa no dia que me dá a oportunidade de eu falar com ela, não vou te oferecer nada, mas muito obrigada pelo esse gesto. Às vezes apenas um gesto já muda o dia da pessoa, apenas abrir o vidro. É que hoje em dia está meio difícil de abrir o vidro, né? Mas só para acabar da história da abordagem, para a gente dar a informação completa, diz que tem um projeto de lei, a vereadora vai poder nos ajudar, aprovado em 2013, criando 600 cargos novos, concurso feito este mês para serem substituídos pelos contratados. E nós precisamos que sejam nomeados. Bom, então... Existem cargos. Os cargos existem, mas existem todos esses terceirizados. Exatamente. E será uma boa notícia para o futuro, né? Sim. Hoje é aniversário de Manuel Luiz Osório, militar, o Marechal Osório, que é o patrono da arma do Exército Brasileiro. O segundo aniversariante é um dos maiores escroques malucos. Esse fez lobotomia. Ele foi um ator americano chamado Booth, John Wilkes Booth. Esse rapaz, que tinha apenas 26 anos, apaixonado pelo Exército Confederado, resolve assassinar o presidente Lincoln. A ideia era matar o presidente Lincoln, matar o Seward, que era um secretário especial do presidente Lincoln, e matar todas as pessoas que estavam ali. Ele entra no camarim e dá um tiro na têmpora do presidente, matando o presidente Abraham Lincoln no dia de hoje. Ele tinha apenas 26 anos. Outro aniversariante é o grande Fred Astaire, né? Fred Astaire, aquele dançarino maravilhoso, aquela figura extraordinária. Ele dizia assim o seguinte, olha, eu simplesmente não dou bola para dançar, para mim é uma coisa natural. Eu nunca dancei nada. Eu lembro, ele inclusive você deu aulas para você, a parceria com a Ginger Rogers. A Ruiva na verdade, quem ensinou a Ginger fui eu. Isso. Euríclides de Jesus Zerbini, o homem que fez o primeiro transplante de coração, o Dr. Zerbini, no Brasil. Outro aniversariante, o grande cineasta e diretor italiano Ettore Scola. E, finalmente, senhor Gustavo Vitorino,
O seu amigo Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, completando 64 anos no dia de hoje. Está treinando um time na China. Eu não sei como é que ele consegue. Ganha dinheiro. Ganhando dinheiro. Ele é um grande ganhador de dinheiro. Agora tem um negócio bom, né? Os chineses mandam aquelas porcaria pra gente, a gente manda as porcaria pra eles também, né? Mas ele teve seu tempo de carro chinês, não tá falando mal do Ele ganhou o título agora. Exatamente. Ele tem um carro Xing Ling. Hã? Teu carro é chinês? Sim. Sim. Só que tá longe de ser chinês, né? A fábrica é chinesa, mas é tudo Volvo. Os chineses compraram a Volvo. Minha mãe e meu pai queriam saber se era bom. Esses dias eles me ligaram. Será que é bom o carro do Vitorino? Sim. Aliás, a sua mãe vai lá, me ligou, vai lá, nós vamos... Ela vai ser nova Vitorino? Sim, ela me disse que ela era fã do Vitorino, que eu vou ver se esse carro é bom mesmo. Ela me ligou e ela vai ser proprietária de um EC7. E vou falar uma coisa para você. É a metade do custo de outros carros. Eu sou metade. Exatamente a metade. Os mesmos recursos. Um carro de 90 mil reais, o carro de 90 mil reais, o EC7 custa a metade, tem tudo que os outros têm. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? E não dá oficina. Nem sei que oficina, até agora só troquei o óleo. Você. Só troquei óleo. Você não gosta de gastar, né? Só troquei óleo. A gasolina está no cheiro. Ele faz parte daquele clube do Chicão. Do Chicão. Misery Club. Não, o Chicão conseguiu... Misery Club. Chicão jurou que amanhã ele vai estar bom, volta pro Chicão, qualquer coisa vem de fraldão que a gente... Para, Chicão tá gripado, não pode. É gripado? Tá correndo. É pelo nariz, tá saindo. Tá, então tá. Mas que isso? É o seguinte... Não. Tá saindo pelo nariz? Que isso? O Chicão... Não, mas tá revelado, tá sendo meleca. Fala no nariz, isso aí faz penetração, não sei o quê. Então agora tu tá usando. Falou isso. Olha, tá com a unha comprida. Não, tá cortadinha, tá bonitinho. O Mário Barcelos, o Mujica. Mas a elegância do Mário hoje... O Mário é um norte. Tu sabe que o Mário, de todos nós, que vai desencalhar mais rápido. Não, ele tá na pista. Ele tá na pista. Ele tá na pista faz horas. Deixa eu mandar um abraço de vocês, nossa, pra Roberta. A Roberta de Almeida. Foi tão bonito o depoimento dela. É uma mãe de duas meninas, uma de 16, 18, Tainá e Thaís. E que diz que sempre aprende. Aliás, ela disse, eu anoto o que vocês falam e vou checar os números. Que foi por conta da polêmica da Petrobras. Então... Grande Roberta. Então presta atenção. Legal. Não vou terminar o programa sem ler o e-mail do Adão Paulo Alves de Santa Maria, que de uma forma meiga e simpática traduziu todos os outros e-mails que as pessoas mandam, ou para ti, ou para Ariane, diz assim, o que essa gente toma? Que curso é esse que eles fazem? Que eles defendem ferrenhamente as coisas e a gente fala e eles não mudam de ideia. O seu Adão Paulo Alves diz o seguinte, boa noite, saudação a essa grande bancada. Minha mulher, preocupada com as atuais misérias que a rodeiam, foi ao psiquiatra, que receitou a imediata entrada para o PT. Pois para ela se receitou assistir a Atualidade. Presta atenção. Pois para estes não existe roubalheira, corrupção, miséria e o valor da Petrobras subiu às estrelas. Olha. Tudo chuchu beleza. Abraços, Adão Paulo Alves. Tá aí, ó, viu? É isso que acontece. Adão, tenho falado aqui que tem roubalheira, tenho falado do maior ladrão que é o Cunha. E os demais todos. Pois é, mas tu sabe que as pessoas... Antes do encerramento, perguntam... Magda, deixa eu fazer a você um presente. O seu Klein, telespectador do nosso programa, passou as minhas mãos para que eu passasse as mãos da Magda Beatriz, que agora vai desensacar, né? Essa bela caneta dourada com o seu nome gravado. Ai, que amor! Uma caneta de ouro para mim. O seu Klein mandou um beijo para Magda Beatriz, para toda a bancada, disse que é fã da Magda Beatriz e mandou parodiando Klein em alemão é pequeno. Personalizada, hein? Um pequeno presente. Olha essa daqui, tá bem bonitinha também, Sofia. Não, as bonitinhas de vocês são perigosas demais. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Aprendemos aqui em casa a gostar, ter simpatia e respeitar uma petista. Mas somente uma petista. Somente uma. Abraços a todos, em especial a Sofia Cavedon, Fábio, Margarete e Giordano Oliveira de Canoas. Saquinho 1, Magda 0. Ai, olha que lindo. Placar, saquinho 1, Magda 0. Dona Magda. Não, eu não conseguia tirar. Olha que linda a minha caneta. É de ouro, 18 quilates.
Magda Beatriz, olha que amor. Seu Klein vai explicar isso em casa. Seu Klein, o senhor é um amor, seu Klein. Eu gostei muito da minha caneta. Dona Magda, a Sofia, Eu acho que ela vai desencarar levando, primeiro. Olha, você ela vai levando o contraditório Não, e vai se Carla pega esquivando, tudo. assim, ela vai se mexendo ali. O marinheiro, olha aqui, mandou pra ti, diz que conhece todo o Rio, marinheiro. Não, e marinheiro, o apelido. Não sei se tu vai lembrar, porque... Marinheiro? Recebendo um abraço, mandou beijo pro Mário? Mandou. Ai, deixa de ser assim. Marinheiro. E tem amanhã o seu Lévio, que completa 42 anos de casado com a Clarice. Também não perde o programa. Seu Elbi, Clarice, parabéns. Olha aqui o que diz o nosso 42 anos. 42 de telespectador. casado. Que maravilha. que proíbe. Dionísio Brentano. Os moradores de rua não aceitam de forma tranquila a remoção para os albergues, muito por causa do banho. Parece mentira, mas o banho cria uma vulnerabilidade perigosa a essas pessoas, principalmente sexual. Esse problema é muito complexo, mas concordo que devamos encontrar medidas até coercitivas para proteger tais pessoas e assim a sociedade. É a minha opinião. Sobre a moradia popular, faço duas questões. Como está a questão da remoção das comunidades como as da Avenida Divisa do Sistema Tronco Sul? E por que as pessoas instaladas em áreas de invasão devem receber novos terrenos custeados pelo poder público? É utilizado o mesmo critério dos assentamentos da reforma agrária? Novamente, ótimo programa. Abraço a todos. Cordialmente, Dionísio Brentano. Tu tem 2 minutos para responder. Muito rapidinho. Aqui, a divisa é um problema que nós falamos já aqui no programa. O governo licitou primeiro a obra da Tronco e nenhuma moradia para 1.500 famílias que seriam removidas com as obras da Copa. Nenhuma moradia ainda foi construída, por isso que não saíram. Isso que teve audiência pública, foram indicados terrenos, foram contratados, aí as obras, aquela lentidão, né? E sobre o tema das ocupações ou das moradias, nós temos um processo, que é o processo do orçamento participativo em Porto Alegre, né? E as pessoas vão lá, se organizam, ganham moradias a partir do movimento, e as ocupações são paralelas a isso, precisam entrar no mesmo processo, entram no diálogo. É que falta ritmo e política habitacional. Em Porto Alegre tem 50 mil pessoas esperando moradia popular em Porto Alegre. Mas que as ocupações viraram um negócio milionário para algumas pessoas, viraram. Isso aí é coisa de polícia. Não sei, viu? Invasão de terra é polícia. É que grilheiro nós somos contra. É polícia. E isso virou um grande negócio em Porto Alegre. Gustavo Vitorino, essa semana teremos um presidente? Não, a gente tem uma presidente e deve ter um presidente até o final da semana por conta da votação amanhã. Pensem nisso enquanto digo até amanhã. Beijinhos. Ô, Chicão. Tchau, tchau. Amanhã com o Chicão vai ficar melhor ainda. Beijo, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.